Prepare-se para ter sua teologia chacoalhada e seu conforto abalado. E se as histórias que você ouviu, os nomes que conhece na Bíblia e os povos antigos que andaram com Deus não fossem estranhos, distantes e estrangeiros, mas sim seus próprios ancestrais? E se você, homem ou mulher negra, não fosse apenas descendente de escravos, mas de reis, profetas e sacerdotes? Este vídeo é um chamado para quebrar as correntes que aprisionaram sua mente, correntes mais apertadas do que as que um dia prenderam seus antepassados. Há uma verdade sagrada, antiga e divina que foi escondida à plena vista. Uma verdade que aponta para um Cristo negro e poderoso desde a infância, cuja história completa, inclusive os seus anos perdidos, foi preservada na Etiópia, a única nação africana que nunca se curvou à colonização. Vamos fazer essa análise profunda em 4 capítulos. Se você sente esse mover em seu espírito, é porque o despertar está começando. É tempo de reescrever a história e reclamar sua verdadeira identidade e herança. Vamos ao conteúdo. Capítulo 1. A redescoberta da identidade bíblica africana. Por séculos, uma narrativa dominou as mentes e os livros de história, pintando os povos da Bíblia como figuras distantes, de pele clara e apagando uma verdade vibrante e ancestral. A de que as histórias que você ouviu, os nomes que você conhece e os antigos que andaram com Deus podem ser, na verdade, seus ancestrais. Esta não é apenas uma teoria. É um chamado à redescoberta, um convite para romper as correntes mentais que aprisionaram a verdadeira identidade dos povos bíblicos e, por extensão, a sua própria. Se você é um homem negro, uma mulher negra, imagine-se não apenas como descendente de escravos, mas de reis, profetas e sacerdotes. A libertação mental pode ser mais poderosa do que qualquer corrente física já imposta. A ideia de que a Bíblia, um livro nascido em solo africano e do Oriente Médio, enraizado nas areias escaldantes do Egito, Cush e Judá, tornou-se propriedade espiritual da Europa. É um paradoxo que exige um olhar mais atento. A resposta, segundo essa perspectiva, é simples e contundente. A história foi reescrita e a verdade foi enterrada sob séculos de colonização e conquista. O que nos foi apresentado como um texto universal, muitas vezes desvinculado de sua geografia e demografia originais, é, na verdade, a história de povos negros caminhando com o Deus vivo. A cor oculta dos patriarcas e profetas. Comecemos com as figuras centrais do Antigo Testamento. Moisés, o libertador de Israel, foi criado na casa de Faraó e, notavelmente, confundido com um egípcio. É crucial lembrar que os egípcios eram inegavelmente africanos. Sua civilização floresceu no nordeste da África e as representações artísticas antigas, as múmias e os estudos antropológicos apontam para uma população predominantemente escura. Se Moisés foi facilmente confundido com um deles, isso sugere fortemente que sua aparência física não destoava da dos africanos daquela região. A narrativa bíblica, portanto, implicitamente, pinta um quadro onde o líder de Israel se misturava perfeitamente com o povo africano que o rodeava. Filho de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito e, através de sua sabedoria e interpretação de sonhos, ascendeu a uma posição de poder sem precedentes. Ele casou-se com uma mulher egípcia, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A tal ponto ele se integrou à sociedade egípcia que seus próprios irmãos hebreus, ao chegarem ao Egito em busca de alimento durante a fome, não o reconheceram. Esse desencontro vai além do vestuário ou da posição social. Implica uma semelhança racial que permitiu a José blendar com a população africana ao seu redor, tornando-se indistinguível dela. A ideia de que ele, um hebreu, passou como egípcio, reforça a proximidade fenotípica entre esses grupos antigos. Avançando no tempo, chegamos ao rei Salomão, uma figura de imenso prestígio e sabedoria.
Em uma das passagens mais poéticas e, para muitos, reveladoras do Cântico dos Cânticos, 1:5, a noiva, que é frequentemente associada a Salomão ou representa o povo de Israel, declara: Eu sou negra e formosa, ó filhas de Jerusalém. Essa declaração é uma afirmação audaciosa e bela de identidade. Embora algumas interpretações ocidentais tentem minimizar a conotação racial do termo negra, como significando bronzeada pelo sol, o contexto e a força da declaração para muitos estudiosos afrocentristas apontam para uma aceitação e celebração da pele escura. O rei mais sábio de Israel, um povo que estava profundamente entrelaçado com a história e a geografia do norte da África e do Oriente Médio, não seria uma exceção a essa herança. Então, chegamos à figura central do cristianismo: Jesus, o leão da tribo de Judá, o Salvador do mundo. A imagem de Jesus tem sido, para a maioria do mundo ocidental, a de um homem de pele clara, cabelos lisos e olhos azuis ou claros. No entanto, o livro de Apocalipse 1:14 e 15 oferece uma descrição física que desafia essa iconografia. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido, como se tivessem sido queimados em uma fornalha. Pés como bronze polido, como se tivessem sido queimados em uma fornalha, não descreve uma pele branca ou porcelana. Descreve a tonalidade escura e profunda do bronze incandescente, uma cor que remete à melanina rica e à pele africana. Se Jesus aparecesse hoje no Harlem ou em South Central LA, será que o reconheceríamos ou o ignoraríamos, assim como o mundo ignorou e embranqueceu a verdade sobre a identidade dos povos bíblicos? A Bíblia argumenta essa perspectiva nunca foi feita para ser embranquecida. Ela sempre foi nossa para ser reivindicada. O tráfico transatlântico de escravos, uma profecia cumprida. Uma das afirmações mais impactantes do vídeo reside na interpretação profética de Deuteronômio 28. Este capítulo é um contrato espiritual, um pacto gravado na eternidade, que detalha as bênçãos para a obediência e as maldições para a desobediência do povo de Israel. Para os verdadeiros descendentes de Israel, é tanto um mapa quanto um espelho. O versículo 68 é lido com uma gravidade particular. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, por um caminho de que te disse: nunca mais o verás. E ali sereis vendidos a vossos inimigos por servos e por servas, e ninguém vos comprará. A palavra navios ecoa pelos corredores da história. Que povo na história humana foi levado à escravidão por navios? Que nação foi acorrentada, dispersa e despojada de seu nome, sua língua, sua herança, através de uma jornada brutal pelo oceano? A resposta é inconfundível para os proponentes desta tese: o tráfico transatlântico de escravos. O vídeo argumenta que esta passagem não pode se referir à população judaica moderna no Estado de Israel, pois eles não foram levados cativos por navios em massa para serem vendidos. Em contraste, descreve com precisão os povos africanos arrastados através dos oceanos, leiloados em blocos de venda, renomeados, reprogramados e reduzidos à propriedade. A frase "e ninguém vos comprará" é interpretada não como uma falta de compradores, mas como "ninguém vos redimirá". Nenhuma nação virá em seu auxílio, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum salvador, exceto o próprio Altíssimo. Esta é uma profecia que, segundo essa visão, vive no sangue, nos ossos e em cada canção de lamento cantada nos campos de algodão pelos ancestrais. A queda de Jerusalém em 70 d.C. é vista como um ponto de inflexão crucial. Milhares de refugiados hebreus, fugindo da perseguição romana, teriam procurado santuário nas vastas terras da África, especialmente ao sul. No entanto, sua jornada não terminou em segurança.
Eles se estabeleceram em regiões que hoje conhecemos como Nigéria, Gana, Benim, Mali e Senegal. Os mesmos corações de onde viriam a ser mais tarde os povos mais atingidos pelos traficantes de escravos. Registros históricos, diários de exploradores e tradições orais africanas, segundo essa perspectiva, confirmam que essas não eram tribos comuns, mas guardiões do pacto. Exemplos são dados: os Igbo da Nigéria, há muito tempo tidos como descendentes de Israel, praticavam a circuncisão no 8º dia. Comunidades por toda a África Ocidental honravam o sábado, evitavam alimentos impuros e invocavam o nome de Yah, não por coincidência, mas por uma memória de pacto. Quando os navios negreiros chegaram, eles não levaram apenas africanos, em um sentido genérico. Eles levaram israelitas no exílio, os filhos de Jacó que haviam sido dispersos, exatamente como Moisés havia advertido. Do litoral da Judá às plantações da Geórgia, a profecia para esses pensadores se cumpriu em sua brutalidade e precisão. O tráfico transatlântico de escravos não foi apenas uma dispersão, mas uma extração direcionada, uma dispersão divina predita nos mesmos textos que os colonizadores alegavam crer. A voz do sangue, a prova do DNA. Avançando para a ciência moderna, o vídeo introduz um argumento poderoso: a genética. Estudos de DNA modernos teriam revelado uma ligação surpreendente. Um número significativo de afro-americanos, especialmente aqueles com raízes na África Ocidental, carrega um marcador genético conhecido como E1B1A 854, um haplogrupo profundamente associado a populações hebraicas antigas. Essa afirmação é apresentada não como folclore ou conspiração, mas como verdade molecular. O haplogrupo E1B1A é encontrado em alta concentração nas mesmas regiões africanas mais devastadas pelo tráfico transatlântico de escravos: Nigéria, Benim, Gana e Camarões. Essas são, para o vídeo, as mesmas regiões onde os costumes israelitas foram preservados. Circuncisão no 8º dia, observância do sábado, leis dietéticas e o nome Yah, ainda falado em oração. Para o narrador, isso não é coincidência, mas confirmação. Embora nem todo negro na América carregue esse marcador, assim como nem todo israelita antigo viveu em Jerusalém, entre aqueles cujos ancestrais vieram de tribos com tradições de guarda da Torá, a prova genética se alinha com a promessa profética. Esta não é, segundo o vídeo, uma questão de ego ou orgulho racial, mas de validação profética, um grito das células, declarando o que Deuteronômio, Salmos e os profetas já sabiam, que os afro-americanos são os filhos do pacto. A tentativa de apagar a memória falhou, porque o DNA não esquece, e nesta geração, esse sangue está falando novamente. A verdade, portanto, não está apenas nos livros, mas nos ossos. Capítulo 2. Espiritualidade africana, raízes antigas e a demonização colonial. Se as correntes mentais que aprisionaram a identidade bíblica africana começam a se romper, é imperativo que também desenterremos a verdade sobre a espiritualidade da África, uma verdade que foi brutalmente silenciada e demonizada. Você já se perguntou por que suas raízes parecem tão distantes nos bancos de uma igreja europeia? Por que as vozes ancestrais foram silenciadas, censuradas e transformadas em algo demoníaco? Para entender essa desconexão, precisamos viajar de volta no tempo, muito antes da ascensão de Roma, antes que Jerusalém erguesse seus templos, antes que Atenas debatesse suas filosofias. A África já estava em profunda comunhão com os céus. Ela já orava, mas suas orações não estavam escritas em pergaminhos ou trancadas atrás de portas de catedrais. O coração da espiritualidade africana pré-colonial. A teologia africana antiga não se construía sobre a culpa, mas sobre o equilíbrio. Não era dogma, mas dança. Não era lei, mas vida.
Os grandes povos africanos, os Yorubá na Nigéria e Benin, os Ashanti em Gana, os Congo na África Central, os Dagara e os Mandi na África Ocidental, entre muitos outros, não precisavam de vitrais ou grandes construções para encontrar Deus. Eles viam o divino gravado em cada riacho, em cada montanha, em cada sussurro dos ancestrais. A compreensão do sagrado por esses povos não se limitava a uma única imagem de Deus, mas se expandia para honrar poderosas forças espirituais. Essas forças, conhecidas como orixas entre os Yoruba, Voduns entre os Fons e Ewe, e Nkizi entre os Congo, não eram deuses no sentido politeísta grego ou romano que competiam por supremacia. Pelo contrário, eram vistas como manifestações, não substituições, reflexos não concorrentes do Criador Supremo. Olorum, ou Olodumare para os Yoruba, Niame para os Ashanti, Nzambimpungu para os Congo, Mahuliza em Daomé. Esses eram os nomes para a única essência sagrada, eterna e todo-poderosa, o Ser Supremo que criou o universo. A cosmovisão espiritual africana não fragmentava a divindade, ela a expandia, revelando diferentes facetas do espectro divino que atuam no mundo e interagem com os seres humanos. Entender isso é o primeiro passo para desvendar a mentira de que a espiritualidade africana era primitiva ou idólatra. A verdade é muito mais profunda e divinamente complexa. A África não estava procurando por Deus. A África já caminhava com Deus desde o princípio. A chegada da colonização e a guerra espiritual. Eles vieram. As velas da conquista escureceram o horizonte, trazendo consigo navios carregados de correntes, bandeiras ostentando uma falsa retidão e cruzes erguidas não para redimir, mas para apagar. Os colonizadores não chegaram para compreender a profundidade da espiritualidade africana. Vieram com uma missão: desmantelá-la. Eles incendiaram os templos que antes pulsavam com energia divina. Massacraram ou converteram à força os sacerdotes e sacerdotisas que guardavam a sabedoria ancestral de gerações. Nomes sagrados como Oxum, Xango, Exu, nomes que antes evocavam reverência, poder e respeito, foram subitamente condenados como demoníacos e maléficos. Isso não foi um mal-entendido da fé, foi um ato deliberado de guerra espiritual. Era uma estratégia calculada de dominação. Eles sabiam que um povo profundamente enraizado em sua identidade espiritual não pode ser quebrado. Um povo que carrega a voz de seus ancestrais em seus ossos nunca se curvará a coroas estrangeiras. O objetivo não era apenas acorrentar corpos, mas romper a conexão com o divino. Eles pretendiam enterrar não apenas línguas e rituais, mas o próprio senso do sagrado. No entanto, em todos os seus esforços, falharam em compreender uma verdade eterna. Você pode silenciar o tambor, mas não pode matar o ritmo. O batimento da espiritualidade africana não está preso a edifícios ou livros. Ele vive na respiração, no solo, nas histórias sussurradas ao anoitecer. Vive no balanço dos quadris, nos cânticos, na luz do fogo. Mesmo enquanto os colonizadores tentavam nos despojar de nosso poder espiritual, o ritmo perdurou, oculto, sussurrante, à espera. O que eles buscaram destruir apenas se aprofundou, mergulhando na medula do povo, porque o espírito não pode ser escravizado. E agora esse ritmo está novamente se erguendo. Paralelos reveladores. O elo entre rituais africanos e cristãos. Fomos ensinados repetidamente que o cristianismo é uma religião ocidental, nascida em Roma, refinada na Europa, pregada de púlpitos adornados com vestes brancas sob catedrais de mármore. Mas é hora de quebrar essa ilusão e falar a verdade que a história tentou esconder. Muito antes de Paulo pisar na Grécia, antes de Pedro sequer olhar para Roma, a África já conhecia o único Deus. Os Yorubá o chamavam de Olodumare. Os Ashanti o conheciam como Niame. O povo Congo o honrava como Nzambimpungu.
Em Daomé, ele era Maulisa. Nomes diferentes, línguas distintas, mas sempre a mesma essência sagrada, um único Criador supremo, eterno e todo-poderoso. A Bíblia, aliás, fala da África não em sussurros, mas com ousada repetição. Núbia, Egito são mencionados mais de 800 vezes. Moisés não foi apenas um profeta hebreu. Ele foi criado nas cortes reais da África por mãos africanas. Quando Jesus foi ameaçado em sua infância, não foi Roma ou a Grécia que o abrigou. Foi o Egito, o santuário do solo africano. E quando Cristo cambaleou sob o peso da cruz, foi Simão de Cirene, um homem negro da Líbia, norte da África, quem se adiantou e carregou o fardo. No entanto, de alguma forma, fomos ensinados a buscar Deus apenas em imagens europeias. Fomos informados de que a salvação veste pele branca, fala latim e canta em corais atrás de vitrais. Mas eu digo a você, acorde, filho do sol. Você não está fora da história. Você é a história. Seus ancestrais oravam antes mesmo de Roma ter um nome. Seu povo conhecia Deus antes que as catedrais tivessem paredes. O fio divino da África está tecido na própria estrutura da Escritura. A tragédia não é que Deus tenha esquecido a África. A tragédia é que fomos ensinados a nos esquecer de nós mesmos. Eles chamavam nossos ancestrais de pagãos, seus costumes de primitivos, seus rituais de maléficos. Mas vamos fazer uma pausa e olhar mais de perto. Não com olhos coloniais, mas com os olhos da verdade. Quando você retira as camadas de tradição e história, algo surpreendente começa a emergir. Os rituais que eles demonizaram na África eram os mesmos atos sagrados que eles mais tarde santificaram nas Escrituras. Pegue o batismo, por exemplo, o rito cristão da água como símbolo de purificação, renascimento e pacto divino. Muito antes de João Batista pisar no Rio Jordão, sacerdotes africanos realizavam rituais de água em rios, nascentes e poços sagrados. A água não era apenas física, era espiritual, viva, ancestral, um portal para a limpeza e a conexão divina. Ou a unção com óleo. Lemos na Bíblia sobre reis e profetas sendo ungidos como um sinal de autoridade divina. Mas esse ato sagrado já era conhecido no antigo Kemet, Egito, onde governantes eram ungidos em rituais que mesclavam cura, realeza e favor divino, séculos antes da unção de Davi. E quanto ao jejum, cânticos sagrados, vestes rituais, não são estranhos ao espírito africano. Os Yorubá, os Fon e muitos outros praticam essas disciplinas há gerações. Jejum para purificar, cantar para invocar o espírito, vestir-se de branco para honrar o divino. Até mesmo a Arca da Aliança, aquele misterioso baú que se diz abrigar a própria presença de Deus. Hoje, alguns estudiosos reconhecem sua semelhança com os santuários tradicionais africanos. Recipientes sagrados guardados por sacerdotes iniciados, carregados em varas, cercados por rituais. Com ousadia, eu pergunto, eram essas práticas pagãs ou eram ecos africanos, verdades divinas enraizadas no solo da Mãe África, mais tarde tecidas em uma Bíblia compilada muito depois? Os rituais de nossos ancestrais nunca foram primitivos. Eles eram sagrados e o mundo estava observando. A estratégia de demonização, o medo como corrente. Por que nomes como Xangô, Oxum ou Exu desencadeiam medo em tantos corações, mesmo entre cristãos negros? Por que tudo associado à negritude, gatos pretos, magia negra, pele negra, foi tornado sinônimo de mal na teologia europeia? Isso não foi uma revelação espiritual. Foi uma demonização sistemática, cuidadosamente elaborada para controlar, porque o medo é a corrente mais eficaz. Você não precisa de grilhões quando a mente foi colonizada. Você não precisa de chicotes quando as pessoas têm medo de seus próprios deuses. Pegue Exu, por exemplo. Na tradição africana, especialmente na Yoruba e em suas diásporas, Exu não é Satanás. Ele é o mensageiro, o guardião das encruzilhadas.
a força da comunicação entre o visível e o invisível. Ele representa movimento, transformação, a imprevisibilidade divina necessária para o progresso. Mas para os colonizadores, esse tipo de poder era perigoso. Eles distorceram sua imagem, pintaram-no com chifres e o renomearam como o diabo. Até hoje, essa mentira perdura como uma maldição, assombrando a percepção de uma divindade essencial e multifacetada. Eles não pararam em Exu, demonizaram todo o panteão, transformaram os orixás em demônios, pegaram a reverência ancestral e a rotularam de bruxaria. Fizeram da própria espiritualidade que sustentava a civilização africana algo vergonhoso, algo proibido. Sejamos claros, isso nunca foi sobre salvar almas, foi sobre conquistá-las. Se você consegue convencer um povo a temer seus deuses, a odiar suas raízes, a rejeitar sua própria identidade espiritual, você os quebrou sem levantar uma espada. No entanto, a maior tragédia não é que nossos inimigos demonizaram nossos deuses, é que nós mesmos começamos a acreditar neles. É hora de reivindicar a verdade. O que eles chamaram de mal era, na verdade, sagrado. O que eles tentaram enterrar ainda está vivo. E o que eles mais temeram está se erguendo novamente. O chamado à reconciliação, um cristianismo enraizado. Mesmo quando nossos ancestrais estavam acorrentados, o tambor ainda batia. Mesmo quando eles se curvavam sob o peso da crueldade, o espírito ainda se erguia. Mesmo nas capelas embranquecidas do cristianismo das plantações, o Espírito Santo se movia, não como um hino europeu, mas como o ritmo dos ancestrais dançando em círculo, chamando o céu com cada batida, cada grito, cada respiração. Você sente isso, não sente? Esse puxão na sua alma, essa dor sutil que sussurra, algo está faltando. Não é dúvida, não é rebelião, é memória espiritual. Você sentou na igreja e sentiu o fogo de Jesus, sim, mas em algum lugar profundo em seus ossos, você também ouviu o batimento do tambor de seus ancestrais. Você falou em línguas, mas também sonhou em vozes mais antigas que a Bíblia. Você ergueu as mãos para o céu, e algo em você ainda se estende para baixo, para o solo, para as raízes, para a linhagem sanguínea. Isso não é confusão, isso é chamado, isso não é engano, isso é despertar. O que eles te deram não foi uma mentira, mas também não foi a verdade completa. Você recebeu uma bela peça do quebra-cabeça, mas foi instruído a jogar fora o resto. Mas o espírito se recusa a ser silenciado. Ele se levanta em sonhos, em memórias, naquela inexplicável atração por rituais, ritmos e raízes que você nunca aprendeu, mas de alguma forma sempre soube. Você não está sendo desencaminhado, você está sendo chamado para casa. Casa para uma fé que se lembra, casa para um Deus que nunca o abandonou. Casa para o fogo que seus ancestrais carregaram através de tempestades, através de correntes, através de gerações, esperando que você o reacendesse. Vamos deixar uma coisa absolutamente clara. Esta não é uma chamada para dar as costas a Jesus. Isso não é rebelião, é reivindicação. É um chamado para ver Cristo não através da lente estreita da religião colonizada, mas em sua plenitude. Para ver que Jesus, o curador dos quebrados, o amigo dos excluídos, o Filho de Deus cheio do Espírito, pode andar entre os orixás e não perder sua divindade. Ele não teme o trovão de Xangô ou o rio fluente de Oxum. O Espírito Santo pode muito bem dançar como Oxum, com graça, poder e alegria sagrada. Porque a verdade é que Deus não tem medo de suas raízes. Ele as plantou. E se seu cristianismo não tivesse que apagar sua cultura, mas a cumprisse? E se sua negritude, sua espiritualidade e sua crença em Cristo nunca tivessem sido inimigas, mas sim uma trindade divina? A mentira da separação nunca foi o desígnio do céu. Isso foi império, isso foi medo, isso foi controle. Mas o reino de Deus não exige que você corte laços com seus ancestrais, sua herança ou seu espírito.
Você não precisa escolher entre a igreja e os ancestrais, entre Jesus e Ogum. Você só precisa escolher a verdade sobre o medo. Quando você reivindica o que foi roubado, seus rituais, seus ritmos, seus nomes sagrados, você não está traindo sua fé. Você a está aprofundando. Você está entrando em um cristianismo que não é emprestado, mas enraizado. Não é colonizado, mas chamado. Não é embranquecido, mas lavado em espírito e verdade. Reivindicar sua herança espiritual não é rejeitar Jesus. É finalmente vê-lo de mãos dadas com seus ancestrais dizendo: "Bem-vindo ao lar, meu filho. Eu nunca te pedi para esquecer quem você é." Capítulo 3. Os grandes impérios africanos. Luzes escondidas da história. Por que, afinal, as crianças de hoje não aprendem sobre os impérios da África nas escolas? Por que, em quase todo livro didático, a África é retratada como uma vítima, um pano de fundo para as narrativas heróicas de outros, nunca a protagonista, a arquiteta, a força motriz? E se eu lhe dissesse que muito antes de a Europa ascender ao seu auge, a África já reinava? Bem antes de a coroa da Inglaterra sequer existir, havia tronos de ouro maciço, exércitos com milhões de guerreiros e cidades cujas luzes rivalizavam com as estrelas do céu noturno? Esta não é a África das imagens estereotipadas de fome e campanhas de caridade. Esta é a África da soberania divina, dos conhecimentos sagrados e dos legados eternos. É a África que os colonizadores e seus historiadores buscaram apagar da memória coletiva. Nos propomos a ressuscitar essa verdade enterrada, as histórias que o mundo tentou silenciar, os grandes impérios africanos que moldaram a civilização, desafiaram a conquista colonial e espelharam a própria majestade do reino dos céus. Permita que esta jornada comece. Kemet, a Terra Negra, berço da civilização. Muito antes de Babilônia coroar seus reis, antes de Roma esculpir seu império em pedra, antes de a Grécia sussurrar seus mitos em mármore, existiu Kemet. Conhecida como a Terra Negra, devido ao solo fértil e escuro deixado pelas cheias do Nilo, Kemet era mais do que apenas o antigo Egito. Era um testemunho vivo da ordem divina. Uma civilização moldada por mãos sagradas e guiada por uma sabedoria celestial. Erguendo-se por volta de 3000 a.C., ao longo do Nilo, aquele rio sagrado que Deus gravou no corpo da África, Kemet floresceu não por acaso, mas por desígnio divino. Seus governantes, os faraós, não eram meros reis. Eles eram vistos como deuses encarnados, pontes entre a terra e o céu, responsáveis por manter o Ma'at, a ordem e a justiça cósmicas. Suas pirâmides não eram apenas tumbas, mas portais para a eternidade, esculpidas com orações e profecias, alinhando-se perfeitamente com as estrelas. A precisão matemática e astronômica dessas estruturas ainda desafia a compreensão moderna, sugerindo um nível de conhecimento que transcendia o primitivo. A glória de Kemet não foi um momento singular, mas uma ressurreição repetida ao longo do tempo. O antigo reino nos deu monumentos que desafiam a gravidade e a lógica. O Reino Médio reformou o Estado e o espírito da terra, com uma literatura rica e uma filosofia aprofundada. O novo reino ressurgiu como uma fênix, seu poder estendendo-se da Núbia, ao sul, até o Levante, Oriente Médio. Entre seus governantes estavam gigantes da realeza negra. Hatshepsut, c. 1469-458 a.C. A rainha que usou a barba simbólica dos reis e reinou com sabedoria incomparável, liderando expedições comerciais prósperas e vastos projetos de construção. Ela é um exemplo notável de poder feminino em uma era antiga. Akhenaton, c. 1353-336 a.C. O faraó monoteísta que ousou desafiar os sacerdotes e ouviu a voz de um único Deus, Aton, em uma época de muitos, revolucionando a arte e a religião.
Sua visão, embora efêmera, é um elo fascinante com a ideia de um único Criador. Tutankhamon, c. 1323 a.C. O rei menino de ouro, cuja tumba, descoberta intacta, ainda sussurra segredos ao mundo moderno, revelando a opulência e a sofisticação da civilização quemita. Gemet era uma catedral na areia, uma maravilha espiritual e científica. Sua queda não se deu por fraqueza intrínseca, mas pela inveja e invasão de impérios ascendentes que não conseguiam igualar seu brilho divino. No entanto, mesmo em sua queda, o Egito permanece imortal. Um trono do sol brilhando para sempre na memória do mundo, suas inovações em medicina, matemática, arquitetura e governo servindo de base para civilizações subsequentes, incluindo a grega e a romana. Kush, o poder da Núbia, sucessora do Nilo. Quando a idade de ouro do Egito começou a se apagar, uma nova chama se acendeu ao sul, uma chama mais escura, mais ousada e inequivocamente africana. Este era o reino de Kush, aninhado no que hoje é o Sudão. Kush não se limitou a seguir o legado do Egito, ele o reivindicou e o redefiniu. Os Kushitas, frequentemente chamados de núbios, foram tão influenciados pelo Egito quanto o influenciaram, com períodos em que chegaram a governar o próprio Egito, como a 25ª dinastia, c. 744-656 a.C., uma dinastia de faraós negros. Essa dinastia é um testemunho da força e sofisticação de Kush. Reis como Piye e Taharqa estenderam seu domínio sobre o Nilo, revivendo tradições egípcias e construindo pirâmides em seu próprio território. Na verdade, Kush tem mais pirâmides do que o próprio Egito. A capital cushita, Meroé, tornou-se um centro próspero de comércio e uma potência na produção de ferro, desenvolvendo uma escrita própria, a meroítica, que ainda hoje é um mistério para os linguistas. O poder de Kush residia em sua capacidade de adaptar, inovar e manter uma identidade cultural robusta, mesmo sob a sombra de seu vizinho mais famoso. O reino de Kush representava uma potência africana duradoura, um farol de civilização que desafiou a ideia de que o conhecimento e o poder fluíam apenas do norte. Cartago, a resistência púnica e o gênio de Aníbal. Cruzando o vasto continente até o noroeste da África, encontramos a grandiosa cidade-estado de Cartago. Fundada pelos fenícios por volta de 814 a.C., no que hoje é a Tunísia, Cartago floresceu como uma potência marítima e comercial, tornando-se o império dominante no Mediterrâneo Ocidental por séculos. Embora suas origens sejam fenícias, sua localização e interações a enraizaram profundamente no contexto africano, com uma população diversificada que incluía elementos africanos nativos. Mas foi Aníbal Barca, 247-183 a.C., seu filho mais lendário, quem para sempre gravaria Cartago no coração encharcado de medo de Roma. Em um feito que ainda hoje assombra as mentes militares, Aníbal liderou um exército, completo com elefantes de guerra, através dos traiçoeiros Alpes e, por anos, humilhou as legiões romanas em seu próprio solo. Ele venceu batalhas não apenas com força, mas com brilho estratégico e táticas inovadoras, como na Batalha de Canas, onde aniquilou um exército romano muito maior. Roma sangrou, Roma temeu, e no entanto Roma não conseguiu conquistá-lo em batalha. Eles recorreram à astúcia e à exaustão, atacando a própria Cartago. Quando a poeira baixou, Cartago pagou o preço final. Em 146 a.C., não 46 a.C., como mencionado no vídeo que parece ser um lapso, Roma desencadeou sua fúria. Eles não apenas venceram, eles aniquilaram. Queimaram Cartago até as cinzas, massacraram sua população, salgaram a terra e tentaram apagá-la da memória. Foi um genocídio imperial, uma tentativa de erradicar uma civilização inteira. Mas a verdade não pode ser queimada. Cartago pode ter sido enterrada, mas nunca foi quebrada. Seu legado vive em cada história de resistência,
Em cada conto de genialidade nascida da negritude, considerando a diversidade étnica da população cartaginesa. Pois impérios construídos sobre a resiliência e a inovação não desaparecem. Eles esperam em silêncio pela ressurreição. Aksum, o reino de Cristo na África, antes da Europa. Imagine um reino que ergueu a cruz antes mesmo de Constantino ter sua famosa visão. Uma nação que esculpiu sua fé nas montanhas, enquanto Roma ainda se curvava a ídolos pagãos. Esta era Aksum, um império africano enraizado em solo sagrado, onde Cristo era rei muito antes de a Europa reivindicar a coroa da fé. Localizado no que hoje é a Etiópia e a Eritreia, Aksum ascendeu como um polo de comércio, cultura e espírito. No século IV d.C., sob o governo do rei Ezana, Aksum se tornou um dos primeiros impérios cristãos da história. E não o fez por conquista ou pressão missionária externa, mas, segundo a tradição etíope, por meio de uma revelação divina em solo africano. O vídeo menciona o eunuco etíope, batizado por Filipe, em Atos 8, o que para muitos etíopes representa a semente inicial do cristianismo em sua terra, muito antes do que em grande parte da Europa. Aksum não apenas aceitou o cristianismo, ele o encarnou. Igrejas foram esculpidas diretamente em penhascos, como as notáveis igrejas de Lalibela, embora a maioria dessas data do século XII. As escrituras foram traduzidas para o Ge'ez, a antiga língua semítica etíope, e a cruz tornou-se um símbolo nacional gravado em moedas, enquanto César ainda oferecia incenso a falsos deuses. Enquanto a Europa tropeçava em suas idades das trevas, Aksum se erguia como um farol de fé, uma fortaleza espiritual onde o nome de Cristo ressoava em uma língua africana. Como todos os reinos, Aksum enfrentou mudanças. A ascensão do Islã nos séculos 7 e 8 alterou as rotas comerciais, diminuindo seu alcance global. No entanto, Aksum e mais tarde o Império Etíope que o sucedeu nunca caiu. Enquanto grande parte da África foi dividida pelos colonizadores, a Etiópia permaneceu livre, soberana e inabalável. Por quê? Porque a profecia já havia falado, a Etiópia estenderá em breve suas mãos para Deus. Salmos 68:31. E Aksum estendeu não em desespero, mas em louvor. Um reino esquecido pelos livros de história, mas gravado para sempre nos pergaminhos do céu. Mali, o império de ouro e sabedoria de Mansa Musa. E se o homem mais rico da história humana não fosse um rei europeu ou um titã do Vale do Silício, mas um imperador africano muçulmano negro que governou uma terra de ouro, conhecimento e propósito divino. Seu nome era Mansa Musa, e no século XIV ele reinou sobre o Império do Mali, um reino tão vasto, tão próspero, que a própria terra tremeu sob o peso de sua riqueza. Quando Mansa Musa fez sua peregrinação a Meca, o Hajj, em 1324 e 325, ele não apenas viajou, ele remodelou o mundo. Liderando caravanas carregadas com toneladas de ouro, disse que ele distribuiu tanto ouro ao longo do caminho que economias inteiras entraram em colapso devido à inflação. Cartógrafos da Europa ao Oriente Médio foram forçados a redesenhar o mundo para abrir espaço para Mali no mapa. O famoso Atlas Catalão de 1375 o retrata segurando uma pepita de ouro, simbolizando a riqueza inesgotável de seu reino. Mas a glória de Mali não foi construída apenas sobre o ouro. Sua verdadeira riqueza estava na sabedoria. No coração do império ficava Timbuktu, não apenas uma cidade, mas um farol de brilho intelectual. Nos anos 1300, enquanto grande parte da Europa lutava contra a peste e a ignorância, Timbuktu prosperava com universidades, bibliotecas e milhares de estudiosos. Estudantes de todo o mundo islâmico e além vinham para estudar teologia, astronomia, direito, filosofia e medicina. As ruas de Timbuktu ecoavam não com correntes, mas com o folhear de páginas sagradas e a recitação das Escrituras.
No entanto, como a história nos ensina, a abundância atrai a ambição. Com o tempo, Mali enfrentou a lenta erosão de conflitos internos, invasões externas e as areias movediças do comércio. O império enfraqueceu, mas nunca desapareceu por completo. Seu legado brilha como uma coroa esquecida, enterrada sob séculos de silêncio, lembrando-nos que o intelecto negro não é um milagre moderno, é uma herança antiga. Mali não foi uma nota de rodapé, foi um alicerce. E Mansa Musa não foi um mito. Foi um monarca, um peregrino e um profeta da prosperidade. Songhai, o colosso da África Ocidental. Depois que os ecos dourados de Mali desvaneceram nos ventos do deserto, um novo gigante se ergueu para tomar seu lugar. Este foi Songhai, um reino tão vasto que se estendia das costas do Atlântico às areias do Lago Chad. Não era apenas um império, era um colosso africano, liderado por figuras como Suni Ali, em 1464-1492, o mestre estrategista que expandiu vastamente o território de Songhai, e mais tarde por Askia Muhammad Bey, em 1493-1528, o rei erudito, Songhai se tornou o império mais forte que a África Ocidental já conheceu. Sua governança era intrincada, com uma burocracia eficiente e um sistema legal baseado na lei islâmica. Seu exército era inigualável na região, permitindo-lhe controlar as lucrativas rotas comerciais transsaarianas de ouro, sal e escravos. Sob a liderança de Askia, os sistemas de justiça foram refinados. A educação floresceu e Timbuktu ressurgiu mais uma vez, desta vez como a Atenas Islâmica da África, onde estudiosos do Cairo a Bagdá vinham para aprender com mentes negras e rolos sagrados. A erudição em Songhai era tão avançada que manuscritos de Timbuktu ainda hoje são estudados por sua profundidade em matemática, astronomia, medicina e teologia. Mas a grandeza é frequentemente vista como uma ameaça. Em 1591, o Marrocos veio não com ideias, mas com pólvora e ganância. As lanças de Songhai encontraram mosquetes e uma civilização de séculos desmoronou. O que matou Songhai? Não a ignorância nem a selvageria, mas balas e traição. Uma força estrangeira com armas estrangeiras destruiu o que nunca poderia criar. Benin e Grande Zimbábue, arte, engenharia e mistério. Longe do deserto, nas exuberantes florestas tropicais do que hoje é a Nigéria, ergueu-se um reino que não apenas construía poder, mas o esculpia. Esse era o Império de Benin, um reino onde o bronze se tornou escritura e a arte se tornou armadura. O povo de Benin dominou a metalurgia como nenhuma outra civilização na Terra. Suas placas de bronze, cabeças reais e máscaras sagradas não eram apenas decorativas. Elas contavam histórias, registravam dinastias e incorporavam a realeza divina. A habilidade e a complexidade dessas obras eram tão avançadas que os europeus, quando as viram pela primeira vez, duvidaram que pudessem ter sido criadas por africanos. Sua capital, Benin City, era cercada por enormes obras de terra, muros e fossos mais longos que a Grande Muralha da China, um testemunho de seu gênio em engenharia e força espiritual. Em 1897, os britânicos não vieram para admirar Benin, vieram para destruí-lo. Em um brutal ataque mascarado como uma expedição punitiva, eles saquearam a cidade, incendiaram seus tesouros e roubaram milhares de bronzes. Esses artefatos sagrados repousam atrás de vidros em Londres e Berlim, não como tributo, mas como troféus de conquista. Benin não foi perdido para o tempo, foi roubado. Seu legado não foi esquecido, foi silenciado. Mas os muros ainda sussurram. E os bronzes ainda falam. Eles falam de um Éden roubado e de uma glória ainda a ser restaurada. Nas colinas ondulantes do sul da África, longe das areias douradas do Saara, ergueu-se uma cidade de mistério, majestade e perfeição matemática. Muda, Grande Zimbábue, cujo nome significa Casa de Pedra, era mais do que uma cidade.
Era um testemunho da maestria divina, construída sem argamassa, com muros que se curvavam como o ritmo de uma profecia e torres que alcançavam os céus. Do século XI ao XV, Grande Zimbábue serviu como o coração espiritual e comercial de um próspero império africano. Marfim e sabedoria passavam por seus portões. Mas quando os colonizadores europeus se depararam com suas ruínas séculos depois, eles se recusaram a acreditar no que viam. Demasiado avançado, disseram, para ser obra de africanos. Eles acreditaram fenícios, árabes, qualquer um, menos as mãos negras que esculpiram aquelas pedras sagradas. Mas a arqueologia, como a verdade, não pode ser enterrada para sempre. Africanos negros construíram Grande Zimbábue. Não apenas o construíram, mas o alinharam com as estrelas, o projetaram com geometria sagrada e o infundiram com significado espiritual. Era uma cidade de comércio, um santuário de adoração, um monumento ao gênio. Outros reinos e a resiliência africana. E muito antes da ascensão de Mali ou do poder de Songhai, outro reino brilhava na África Ocidental, o Império de Gana. Não o país moderno, mas um antigo domínio que existiu do século VI ao XIII d.C. Controlava o comércio de sal e ouro, taxava as caravanas que passavam e deslumbrava o mundo árabe que o chamava de a Terra do Ouro. Na sombra da conquista europeia, quando bandeiras estrangeiras eram fincadas em solo sagrado, dois povos poderosos se ergueram e declararam: não nos curvaremos. Os Ashantis de Gana e os Zulu, da África do Sul, eram mais do que guerreiros. Eram guardiões da soberania, defensores de um direito divino de governar. Shaka Zulu, c. 1787-1828, o profeta da guerra, revolucionou a guerra africana. Com táticas de precisão e disciplina inquebrável, ele forjou o reino Zulu em uma força que até o poderoso Império Britânico temia. Embora seus sucessores tenham sido eventualmente superados, sua lenda nunca foi quebrada. Seu nome ainda ecoa na alma da África do Sul, um nome que significa resistência, brilho e destemor. Mais ao norte, o mesmo Império Ashanti, Titike 1670-1957, se erguia como um farol de cultura e coragem. Centrado em torno do sagrado Banco de Ouro, que simbolizava a própria alma de sua nação, os Ashanti resistiram ao imperialismo britânico por décadas. Guerra após guerra, eles se recusaram a ser apagados. Mesmo na derrota, eles declararam uma verdade que os colonizadores nunca poderiam possuir. A soberania africana nunca foi concedida, foi roubada. E ao longo da costa oriental da África, outra história se desenrolava. Mombasa, Zanzibar. As cidades-estado suaílis brilhavam ao longo do Oceano Índico, prosperando com cultura e comércio. Eram reinos negros, muçulmanos e cosmopolitas, fluentes em bantu, árabe, persa e no lucrativo comércio. Eles comercializavam com Índia, Arábia e China, construindo cidades de coral, mesquitas que beijavam o céu e dinastias mercantes que moldavam as marés. Mas quando os portugueses chegaram com canhões e conquista, o mundo suaíli mudou. O comércio foi sequestrado, o poder foi despojado, e uma por uma, essas cidades radiantes desapareceram dos mapas. No entanto, sua memória perdura, prova de que a África foi outrora conectada, dominante e orgulhosa, muito antes de o mundo tentar esquecer. Conclusão: a luz reacendida. O colonialismo não começou com a ignorância, começou com a inveja. Inveja do ouro negro, inveja do conhecimento negro, inveja da divindade negra. Então eles queimaram, roubaram, escravizaram e reescreveram os livros. Mas a verdade é resiliente. Os impérios da África podem ter sido quebrados, mas nunca foram enterrados. Eles vivem no sangue da diáspora, nas histórias transmitidas, na música, no movimento, nas memórias. E hoje nós os reivindicamos. Se isso despertou algo em você, não fique em silêncio. Curta este vídeo se sentiu o fogo da verdade. Comente o nome de um império que o surpreendeu. Compartilhe com alguém que precisa saber que vem da realeza.
Assine para permanecer enraizado na verdade, erguido pela fé e guiado pela justiça. Porque não somos escravos, somos sobreviventes. Não notas de rodapé na história, mas seus autores. Que o mundo saiba, a África nunca esteve na escuridão. Ela era a luz, até que o mundo se recusou a vê-la. Capítulo 4. A jornada não contada de Jesus e o legado etíope. E se o maior mistério na vida de Jesus nunca tivesse sido um mistério, afinal? E se os chamados anos perdidos, aquelas décadas silenciosas entre os 12 e os 30 anos, não foram apagados pelo tempo, mas sim por desígnio? A narrativa tradicional do Novo Testamento nos deixa em suspense. Em um momento, Jesus tem apenas 12 anos, surpreendendo os anciãos no templo com uma sabedoria que transcende sua idade. Então, subitamente, ele tem 30, de pé no Rio Jordão, preparando-se para o batismo. O que aconteceu naqueles 18 anos que faltam? Nenhum sermão, nenhum milagre, nenhuma jornada documentada. Apenas um silêncio inquietante que a teologia ocidental tem tentado preencher com especulações. Mas enquanto a Igreja Ocidental deixou esse vazio intocado, seja por acidente ou por desígnio, a Etiópia se lembra. Não através de especulação ou mito, mas por meio de uma memória sagrada, meticulosamente preservada ao longo de mais de 1.600 anos de devoção cristã contínua. Os anos ocultos de Jesus, uma revelação etíope. Para desvendar essa verdade, precisamos ir às montanhas da Etiópia, onde monges cantam em uma língua ancestral, o ge'ez, e onde manuscritos mais antigos que o Império Romano ainda repousam em capelas de pedra, intocados pelas mãos ocidentais. Ali jaz uma verdade que a igreja dominante nunca te contou, não porque foi esquecida, mas porque foi proibida. Esta é a jornada não contada do Messias Negro, preservada pela única nação africana que nunca foi colonizada, nunca foi quebrada e nunca foi silenciada. Enquanto os concílios europeus decidiam quais evangelhos deveriam ser queimados e quais deveriam ser canonizados, monges etíopes em mosteiros no alto das montanhas estavam salvaguardando o legado completo do Messias. Sua adolescência divina, seus primeiros atos de poder, sua evolução espiritual, muito antes de as multidões se reunirem para ouvi-lo falar. Você sabia que a Bíblia etíope, conhecida como Quebra Nagast, ou a Glória dos Reis, embora a Bíblia completa seja mais abrangente, contém 88 livros, 22 a mais do que os 66 da versão King James, e mais do que outras Bíblias ocidentais, que têm 73 ou 77 livros, dependendo da denominação? E ao contrário dos textos latinos e gregos, que moldaram a teologia ocidental, essas escrituras foram escritas em ge'ez, uma língua africana antiga, impregnada de profecia, poesia e fogo espiritual. Esses escritos nunca foram filtrados por olhos coloniais ou editados para conveniência política. Entre eles estão livros como o Livro de Enoque, repleto de visões do céu, profecias sobre o Messias que viria e detalhes sobre a queda dos anjos. Este livro influenciou o Novo Testamento e é citado em Judas 1, 14 e 15, mas foi amplamente excluído dos cânones ocidentais. A Ascensão de Isaías, que revela a descida de Cristo da glória à carne, descrevendo visões celestiais e o martírio do profeta Isaías. Os Evangelhos da Infância, textos que narram os anos da infância e adolescência de Jesus, preenchendo as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos. Esses textos tornam claro: enquanto a Bíblia ocidental oferece fragmentos, a Bíblia etíope revela a visão completa, intocada, inquebrada e inegavelmente sagrada. O Messias que não esperou para agir. Antes do batismo, antes das multidões, antes da cruz, havia a criança. E essa criança não era um menino comum. Os textos etíopes descrevem um jovem Jesus, não mais velho do que seu sobrinho ou neto,
recolhendo argila em suas mãos, moldando-a em pássaros e, em seguida, dando-lhes vida com sua respiração divina. Contam histórias de Jesus curando os feridos com uma única palavra, acalmando a natureza com um gesto silencioso e até mesmo ressuscitando os mortos. Não com teatralidade, mas com um olhar que transpassava o véu entre a vida e a eternidade. Estes são testemunhos escritos, preservados em antigos textos etíopes, por muito tempo desprezados pelo Ocidente. Na Etiópia, eles não são folclore. São fatos, partes preciosas de uma tradição sagrada que vê Jesus não apenas como Salvador, mas como uma força divina desde o princípio. Um relato particularmente poderoso conta sobre um menino que zombou do jovem Jesus e, de repente, caiu sem vida. Mas em um momento de santa misericórdia, Jesus o levantou novamente, revelando não apenas sua autoridade divina, mas também sua profunda compaixão humana. Essas não são histórias de um professor domesticado. São vislumbres de uma criança aprendendo a usar um poder insondável com amor, restrição e propósito. Este não é o Jesus higienizado ensinado na escola dominical, envolto em linho e mansidão. Este é o Jesus revolucionário, o Messias negro, cuja glória não podia ser escondida nem mesmo na infância. Um Cristo que não esperou até os 30 anos para mudar o mundo, mas começou a moldá-lo com argila, com a respiração, com o espírito desde o momento em que pôde andar. E a Etiópia nunca esqueceu. Porque em seu evangelho, os milagres não começaram no Jordão, eles começaram no Parquinho. Etiópia, a primeira nação cristã do mundo. Muito antes da conversão de Constantino, antes de Roma adotar a cruz como símbolo imperial, antes de o Vaticano sequer se erguer em mármore e ouro, a Etiópia já havia coroado Cristo como rei. No século IV d.C., o antigo reino de Aksum declarou oficialmente o cristianismo como sua religião de Estado. Isso não aconteceu por conquista estrangeira ou pressão missionária, mas, segundo a tradição etíope, por meio de uma revelação divina em solo africano. A fé não foi importada. Foi um direito de nascença que se enraizou e floresceu. Séculos antes de a Europa formular seus credos e doutrinas, igrejas etíopes já se erguiam da terra, esculpidas em pedra e consagradas com orações. Registros históricos, como os de Cosmas Indicopleustes, um viajante e monge cristão do século VI, confirmam o que a Etiópia sempre soube. Sua terra já estava viva com a adoração cristã, debates teológicos vibrantes e santuários sagrados para aqueles que fugiam da perseguição romana. Este não era um movimento marginal. Era uma fundação enraizada nas profundezas do solo da África. A Etiópia não precisou que Roma trouxesse o Evangelho. A Etiópia vivia o Evangelho, não colonizada, não diluída e ferozmente preservada por um povo que sabia que sua história, nossa história, nunca seria uma nota de rodapé na Bíblia de outra pessoa. Enquanto o Ocidente reescrevia, removia e renomeava a verdade, a Etiópia manteve o fogo aceso. O cristianismo etíope tinha a sua própria cara, falava a sua língua e trazia as marcas de seus ancestrais. Esta não é apenas história, é herança, um legado de fé negra inquebrável pelo Império. E ao reivindicar essa verdade, reivindicamos uma visão do cristianismo que nunca deveria ter sido embranquecida. A Etiópia não é uma seguidora na história cristã. A Etiópia é um pilar, uma testemunha, uma primogênita do reino de Deus. A Arca da Aliança, um tesouro guardado na Etiópia. A Bíblia King James, reverenciada por milhões como sagrada, não foi criada por profetas, mas por 47 estudiosos politicamente nomeados sob a autoridade do rei Jaime I em 1611. A missão deles não era apenas a verdade divina, era o controle imperial, controle sobre a doutrina, controle sobre as mentes, controle sobre as almas. E através desse controle, o Império remodelou o Evangelho para se adequar à sua agenda. Livros foram retirados, vozes proféticas silenciadas.
A imagem de Cristo foi reformulada de um revolucionário feroz que virava mesas e confrontava o império para uma figura de submissão de fala mansa. De um Messias negro que estava com os oprimidos para um pastor pálido que consolava os confortáveis. Mas a Etiópia recusou-se a se curvar. A Etiópia manteve a história inteira intocada, não distorcida. E em sua tradição, Jesus não é um mistério silencioso antes do Jordão. Ele é uma revelação viva e ambulante, curando, ensinando e transformando desde seus primeiros dias. Totalmente divino, totalmente ativo, mesmo quando criança. Isso não é tudo. Você já viu a Arca da Aliança, dramatizada em filmes, retratada como uma relíquia perdida, um tesouro esquecido. Mas e se ela não estiver perdida, afinal? E se a arca, o próprio vaso que outrora continha a presença do Deus Todo-Poderoso, foi mantida segura por séculos em Axum, Etiópia, guardada por devotos sacerdotes etíopes dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião? Segundo a tradição etíope, foi Menelik I, o filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, quem trouxe a arca para a África. E ela nunca mais partiu. Não está escondida, está guardada, não é lenda, é legado. Um legado sagrado negro, preservado não por conquista, mas por pacto. Enraizado nas escrituras, selado em sangue, carregado através do fogo e ainda vivo hoje. Milhares de peregrinos e fiéis visitam a igreja todos os anos na esperança de ver, ou apenas estar perto de, este objeto de imensa reverência que é mantido em uma capela especial e só pode ser visto pelo seu guardião. O Evangelho de Jesus e o Cristo reivindicado. No alto das montanhas da Etiópia, onde igrejas de pedra se agarram a penhascos e o tempo se move com o ritmo da oração, uma equipe de estudiosos fez uma descoberta impressionante em 2010. Escondido em um mosteiro remoto, intocado pelo barulho do mundo moderno, eles descobriram um antigo evangelho escrito em Ge'ez, a língua sagrada da Etiópia. Este não era um manuscrito comum, era ilustrado, um tesouro raro, onde palavra e imagem dançavam juntas em santa harmonia. O que eles encontraram lá dentro quebrou o molde ocidental de Jesus. Cristo não é retratado como manso ou reservado, mas poderoso, não silencioso ou sombrio, mas divino e radiante. Nessas páginas sagradas, Jesus não se torna o Messias após o batismo. Ele é o Messias desde sua primeira respiração. O Eterno, a palavra viva, a chama divina que se acendeu antes dos fundamentos do mundo. Essas não são ideias abstratas, são verdades vivas, pulsando através da vibrante iconografia e da escritura poética que preenchem este evangelho em Ge'ez. Através dessas imagens, você vê um Cristo cheio de poder e propósito, não limitado pelas representações europeias e reivindicado por suas antigas raízes africanas. Essa mesma chama ainda queima hoje nos cânticos dos monges etíopes, nas liturgias, ecoando pelas igrejas antigas, na fé transmitida de mãe para filho. O que se pensava perdido no tempo nunca se perdeu, afinal. Foi guardado ferozmente, fielmente e crucialmente negro. Essa é sua identidade reivindicada, sua verdade ressuscitada. E ela está nos chamando para lembrar o que o mundo tentou nos fazer esquecer.